Fala galera, vocês sabiam que existem três métodos em JavaScript que pode deixar seu código mais limpo, mais legível, muito mais legível e até mesmo mais profissional? Hoje a gente vai falar sobre o filter, o map e o reduce, e como eles funcionam na prática, tá bom? E até mesmo porque eles são meio que obrigatórios aí para você poder evoluir no JavaScript, não só no JavaScript, mas em outras linguagens também, porque todas elas ou possuem o mesmo método ou métodos muito semelhantes. Tá? E eu estou repetindo bastante uma palavra, método. O que seria estes método? O que seria método, na verdade, né? Neste contexto, método é uma função nativa do array, tá? No caso do JavaScript. Ou seja, a gente consegue ter um array e chamar essa função diretamente para aplicar algum tipo de efeito, funcionalidade neste array. Tá? De forma geral, elas nos ajudam a percorrer e transformar dados ou filtrar de uma maneira muito mais simples e limpa. Vamos começar então pelo filter. No caso, aqui eu separei em um exemplo bem básico, um exemplo real, entre aspas, todos os outros métodos. Tá? O filter, como o próprio nome sugere, é um método para você filtrar de acordo com uma condição. Neste caso aqui, nós temos o array, nós chamamos o array aqui, desculpa, nós pegamos o array e chamamos o método filter aqui, tá? Perceba que o método filter retorna um novo array. Neste caso, estamos pegando, aqui tá pares, na verdade não é pares, mas estamos pegando número maior ou igual a 2, tá? Se rodarmos esse código, a gente pode ver que está retornando 2, o 3 e o 4. Se quisermos pegar os pares igual está aqui, basta a gente ver se o resto dele é igual a zero, tá? Então, se a gente pegar e rodar, a gente pode ver que os únicos pares são o 2 e o 4, que é exatamente isso. Então, a gente consegue por qualquer condição que nós queremos. Números maiores que 5, maior ou igual a 5, tem algum? Vamos ver. Opa, perdão. Aqui faltou, né? N. Maior ou igual a 5, vamos ver. Nenhum. Número maior ou igual a 5, exatamente o que está aqui, tá? Então, esse aqui foi um exemplo bem básico. Agora vamos ver um exemplo que você literalmente vai ver no seu dia a dia. Nós temos um objeto, um array de objetos, bem simples, só com nome e idade. Porém, é um que... opa, perdão, eu abri o errado. Aqui nós temos um array de produtos, com nome e preço, algo bem simples. Mas a gente vai ver objetos, array de objetos, você sendo um dev, uma dev, vai ver isso diariamente, um array de objetos, seja pegando de uma API direto, consultando o banco, etc. Você vai ver algo parecido com isso. E neste caso, estamos filtrando preços apenas maiores que 500. Ou seja, este entra, este não, este não. Ou seja, nós teremos um retorno deste aqui. Um array com um objeto, no caso, notebook, no preço de 2.500. Rodando o código, é exatamente isso. Se quisermos, por exemplo, preços menores que 200, o que vai acontecer aqui é o que? Vocês sabem? Dá um tempinho. Se você falou que vai entrar só esse, está correto. Porque neste caso é menor que 200. O 200 não participa dessa brincadeira. Só de 199 para baixo, tá? Se a gente rodar isso aqui, só o mouse. Porém, se colocarmos menor igual, aí sim a gente inclui, que a gente fala, o 200 e a gente vai ter o mouse, tá? Então, filter nós usamos muito isso no dia a dia. Agora a gente vai falar do map. O map também é um método que utilizamos diariamente. E ele serve para transformar os elementos de um array original em alguma outra coisa, ou manipular, ou fazer o que você quiser. Vamos pegar um exemplo básico, mais uma vez, números 1, 2 e 3. E queremos multiplicar estes números, tá?
Então, no caso, a gente vai fazer uma multiplicação por 2. Pegamos aqui 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Logo, temos um novo array com estes elementos aqui. Se a gente pegar e rodar, tá lá. 2, 4, 6. Aqui a gente pode fazer qualquer coisa, na verdade, tá? A gente pode, por exemplo, transformar isso aqui em outro tipo de dado. A gente tem um dado de números ali, né? A gente pode pegar e simplesmente chamar o número mais uma string qualquer. No caso aqui, string, por exemplo. Isso aqui vai ser um array de string, vai ser já totalmente diferente. Vamos ver se... aqui, ó, já aparece um array de string. Se a gente rodar, olha o que temos. 1 string, 2 string, 3 string, tá? Então a gente pode manipular ao nosso bel prazer. Aqui nós temos já a ideia de um map real. Mesma coisa, um array de produtos, como a gente viu no primeiro exemplo. E aqui simplesmente estamos fazendo que ele vinha em caixa alta. Aqui eu tava só... Eu vou mostrar isso depois. Primeiro deixa eu voltar ao padrão como estava. Deixa eu pegar aqui. Pegar isso, salvar. No formato. Isso. Agora sim. Neste caso aqui, ele está transformando apenas em uppercase, tá? Ou seja, transformando tudo em maiúsculo. Mas o que, que ele está transformando tudo em maiúsculo? O nome. Então a gente pega do objeto o parâmetro nome e joga em uppercase. Se rodarmos o código, tá tudo aqui. Porém, um detalhe importante, né? Vocês viram como estava estruturado antes. Isso aqui é uma callback, tá? Nós podemos também... Aqui ele está retornando direto, porém nós podemos fazer de uma outra maneira, que também é muito utilizado, que é fazer simplesmente isso, tá? Abrir e fechar chaves e colocar dentro dele um return phenome uppercase, que é exatamente o que estava antes. O resultado aqui é exatamente o mesmo. Só que isso, fazer dessa forma, te dá algumas outras vantagenzinhas, né? Como eu disse, a gente pode transformar o array original, pegar o array original, transformar no novo array da maneira que a gente quiser. Então você viu que antes aqui tinha o index, porque tanto o método filter, quanto o map, quanto o reduce que a gente vai ver, ele dá outras coisas pra gente além do produto do valor original. Então aqui é o valor original, aqui podemos pegar o index e aqui o array original, tá? Nesse caso, não se atente muito a este último item aqui. Vamos falar do index agora, só para dar um exemplo. Digamos que a gente queira transformar este array de objetos em um outro array de objetos. Por exemplo, a gente pode pegar, ao invés de dar um return simplesmente no nome, a gente pode colocar nome, isso aqui, e, sei lá, chamar, acho que antes era id que tava, né? Colocar um parâmetro id e colocar o index mais um. Então, por exemplo, agora eu vou ter um array de objetos com os parâmetros id e nome. Olha o que vai acontecer. id 1, notebook, id 2, mouse, id 3, teclado, tá? Isso aqui ele pega o index atual que ele está visualizando naquele momento. Ou seja, na primeira vez que ele passar, ele vai ver o tamanho disso, vai passar a primeira vez é o mouse e ele está na posição 0, na verdade, porque aqui eu tô sumando, né? Vai passar de novo, o mouse já está na outra posição, ou seja, na posição 1. E depois ele passa de novo, e ele vai ver onde está o teclado vai estar na posição 3, beleza? Desculpa, 2, que eu somei com 1, vai dar 3 aqui pro ID. O map é uma coisa... Você também usa a rodo isso nos projetos, tá? Eu, por exemplo, usei no sábado, no caso ontem, né? Hoje é domingo, para pegar todos os IDs de um objeto. Eu tinha uma lista. Eu tinha uma lista enorme de TVs e eu queria pegar os IDs dessas TVs para poder depois manipular, fazer outras, tratar esses dados de uma outra maneira, só que mantendo o código limpo. Então eu peguei um map, transformei todos os IDs em uma única lista e tratei esses IDs de forma separada, tá? Eu poderia, por exemplo, usar o filter? Poderia.
Poderia, sei lá, fazer um laço for? Poderia. Só que ou então, sei lá, fazer de uma forma que eu não utilizasse nenhum disso, nada disso, sem, tipo, sem ser map ou filter? Poderia. Só que poderia dificultar minha vida, o código não ficaria legível, não a manutenção depois poderia não ser tão fácil, porém com o map fica fácil. Então é muito mais fácil às vezes e muito melhor você pegar até um passinho a mais ali de, por exemplo, tratar os dados para depois trabalhar com eles do que trabalhar com eles direto, tá? Então tenham isso em mente. Falado sobre o map eu acho um método muito importante. Nós vamos entrar aí no Reduce, tá? Isso aqui nós utilizamos também, não tanto quanto os outros dois, porém utilizamos. E temos que ter um pouquinho de cuidado com ele, porque ele é meio chatinho para explicar e até mesmo quando você não está acostumado, até mesmo para usar. Tá? Hum, vamos lá. Antes de tudo, ponte Redux teste. Vou mostrar para vocês como ele funciona, tá? Vamos pegar o mesmo array ali em cima e aplicar o Redux nele. Primeiro, como todos, né, vocês podem ver que aqui é uma arrow function que está retornando algo implícito aqui na arrow function. Tá? Ah, como o reduce funciona? Pode ver que aqui ele tem o primeiro parâmetro, que é uma callback, tanto que está aqui, e ele tem o initial value. Neste caso é zero. Calma que eu vou explicar tudo direitinho. Primeiro eu vou explicar o callback. Então nós temos o callback. E este callback aqui, se a gente pegar, é que o link não está preenchendo. Deixa eu colocar isso. Vai dar certo? Certo, então deixa eu colocar. Aí, pronto. O que, que vai ter aqui? Aqui vai ter o que a gente chama de acumulador, que seria o valor anterior da iteração atual. Calma que eu já vou explicar. Nós vamos ter o current value, que está ali, que é o valor atual. Também vamos ter o index, assim como no filter e no map. E vamos, assim como no filter e no map, ter o array. Tá? Por enquanto, não vamos nos prender a estes dois dados. E só com estes outros dois, a explicação já vai ficar um pouquinho complicado de entender. Então, vamos lá. Como eu mencionei, isso aqui é o valor inicial. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando para o Lúcio, olha, por favor, qualquer coisa que você fizer, comece com o valor zero. O Reduce ele serve para você realmente reduzir algo, uma lista, reduzir essa lista a algo menor, uma lista menor, a uma lista consolidada, por exemplo, ou algo deste tipo. Então, no caso aqui dos números, eu vou até apagar essa linha. No caso dos números, nós temos o acumulador, o valor atual e aqui na Airfront a gente está somando o acumulador com o valor atual, porém começando tudo a partir do zero. Então como funciona? O zero ele já entra no valor do acumulador na primeira iteração. Então na primeira iteração a gente sabe que o valor é 1. Então ele vai pegar o zero, que é o que está começando aqui, vai somar com o valor atual, logo isso vira 1. 0 mais 1, 1. O acumulador agora vira 1. E o valor atual é 2. 1 mais 2, 3. O resultado mais uma vez virou acumulador. O acumulador vale 3, o número atual também vale 3. Logo, a somatória é 6. Se a gente executar este código, temos exatamente isso. Digamos que a gente não queira que comece em 0. A gente quer que comece em 1. Ou seja, vai ocorrer todo o mesmo fluxo, porém, na primeira iteração, o acumulador vai valer 1. Logo, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3,
7. Deu uma travada. Se a gente rodar, o 7 está aqui. E assim também para números negativos. Então, se na primeira vez com 0 deu 6, aqui vai dar 5. Perfeito? De forma resumida, transformamos uma lista de números em uma somatória que deu um único valor. Vamos para um exemplo real aqui, tá? Mais uma vez, temos aí a nossa lista de objetos. Notebook, mouse e teclado, 2.500, 100 e 200, respectivamente, os seus preços. Aqui, nós vamos, mais uma vez, aplicar o Reduce em cima da lista de produtos. Mais uma vez, vamos pegar o acumulador e o produto atual. Só que percebam uma coisa, né? Isso aqui, como eu mencionei no map, nós estamos fazendo de uma outra maneira, né? Nós estamos abrindo e fechando chaves, fazendo um bloquinho de código. Porém, o valor inicial, observem, começa com um objeto vazio. Putz, mas no exemplo passado foi número e agora está sendo um objeto? Por que isso? Sinceramente, isso aqui é um exemplo. Mas no seu dia a dia, não sei por que vai ser isso. Depende. Depende da sua tarefa, depende do que você tem que fazer e da sua necessidade naquele momento. Neste caso, vamos supor que o desenvolvedor ali e a desenvolvedora precisou criar um objeto contendo os itens baratos e caros. Era isso, então a pessoa pensou em usar o Reduce para criar, para reduzir uma lista, digamos que essa lista era gigante, uma lista gigante de produtos em simplesmente duas listas de produtos segregadas, classificadas. Tá? Então, se a gente quer um objeto com duas listas, inicialmente o valor tem que ser um objeto vazio. Então, é dessa maneira que a gente fala qual que é o nosso valor inicial. E como eu disse, nessa tarefa da pessoa, precisava classificar entre objetos caros e baratos. Então, vamos lá. Vamos pegar os produtos, vamos aplicar o método Reduce. E lá a gente fala que se o preço for maior que 1.000, ou seja, se o preço for 1.001, ele entra como barato. Se não, ele entra... desculpa, se for maior que 1.000, ou seja, 1.001, ele entra como caro. Se não, se for menor que 1.000, ele entra como barato. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Primeira iteração, notebook. Como eu disse, né, todos os métodos ele passa um por um dos itens. Então, na primeira vez aqui, ele vai cair no notebook. Notebook, o preço do notebook é maior que 1.000? Putz, 2.500? Sim, então ele é caro. Aqui que está o segredinho, tá? Essa linha que resume tudo. Aqui, nós pegamos o acumulador, ou seja, nós pegamos o objeto vazio, e o objeto vazio nós aplicamos o faixa, nós vemos se existe o parâmetro faixa, tá? Neste caso aqui, nós podemos acessar, por exemplo, P, o produto atual, ponto preço. Porém, a gente também poderia fazer isso aqui, tá? Abre aspas, abre colchetes, o preço. É a mesma coisa, tá? Então, neste caso aqui, é isso que significa. A gente está pegando o ACC, opa, deixa eu correr um minuto, ACC ponto faixa, ou seja, neste caso, que é o notebook, ele é caro, seria app.acc.caros. Seria a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que isso na primeira iteração. Tá? E o que acontece aqui? Ele está falando que acc.caros é igual a acc.caros ou um array vazio. Pode parecer meio confuso para quem não está acostumado com isso, mas o que isso quer dizer? Olha, no acumulador já existe acc.caros? Existe. Então pode jogar o acc.caros aqui. Mas se não existir, eu jogo um array vazio. É isso que significa. Ainda pode estar confuso, mas vocês vão entender agora. Então, na primeira iteração, o notebook, o preço é maior que 1.000. Ou seja, ele é classificado como caro. O ponto caro na primeira iteração existe aqui? Não existe. Ele é um array vazio. Se ele é um array vazio,
isso aqui nunca vai ser real. Então, nunca vai ser verdadeiro. Então, ele cai nisso. Na primeira iteração de todas, caro é isso aqui, porque ele não existe antes. Agora, na segunda linha, garantindo que isso existe um array, que nem este caso aqui, ele fala o quê? Dá um push, empurra o produto atual dentro deste array. Essa linha significa isso. Empurre, jogue para dentro do array o produto atual. Ou seja, viraria isso aqui, tá? Na primeira iteração de todas, nós temos exatamente esse objeto. E ele pega e retorna o ACC, ou seja, ele retorna tudo isso. Ele retorna esse novo objeto que tem o parâmetro caros dentro dele. Na segunda iteração, vamos ter isso. O acumulador vai valer isso. Então, a segunda iteração a gente está analisando o mouse agora, que é o produto atual. O mouse, o preço é maior que 1.000? Não, ele é barato. O ACC ponto barato existe já aqui dentro? Não existe. Não existe isso aqui. Então ele joga um array vazio. Mais uma vez, baratos vai ser isso. Na segunda iteração. Até esta linha. Tá? Mais uma vez ele pega então o produto atual e joga dentro do que foi criado na segunda iteração, que é o barato. Ou seja, vira isso aqui. Na segunda iteração. Vai lá e retorna o acumulador, que é tudo isso. O acumulador, então, chega na terceira iteração e última, e o produto atual é o teclado, valendo R$ 200. 200 é maior que 1.000? Não, mais um produto barato. Agora que é a diferença. O ACC, ponto, ou então, vai deixar igual ali, barato, existe? Ele existe. E é exatamente isso. Então ele pega e fala, ao invés de aplicar o array vazio, ele aplica a isso aqui o que já existia antes. Isso já existindo antes, ele simplesmente pega o acumulador e dá um ponto push no objeto atual. Então, o, o objeto atual, que na verdade é uma lista, vale isso aqui na segunda iteração. Então, no final de tudo, ele retorna o acumulador, mas acaba, né, o laço, porque é uma lista de 3 objetos. Então, no final de tudo, vamos ter isso. Aqui, pode ver que é a mesma coisa. Vou rodar este código. Tá lá, caros notebook, baratos mouse e teclado. É confuso, difícil de entender de primeira, só treinando, só vendo exemplos para conseguir realmente pegar isso. Não vai ser só nesse vídeo que você vai ficar pro. É realmente vendo exemplos, indo atrás para este método aqui, que é meio chatinho de entender da primeira vez. Combinando tudo, então, só para fixar, temos aqui uma lista de objetos, uma vez, contendo usuários. Ana, 7 anos, João, 21 anos, Carlos, 30 anos. Aqui, para exemplificar, né, vamos usar o filter, o map e o reduce. Vamos ir linha por linha aí para ver o que está acontecendo neste caso, tá? Temos o filter, a primeira condição aqui é filtrar a idade. Então, idade maior ou igual a 18, ou seja, só maiores de idade. A Ana entra? Não. O João entra, sim. O Carlos entra, sim. Então, nós temos uma nova lista de João e Carlos, tá? Como eu disse, lá atrás, o filter retorna uma lista nova. Então, a partir disso, como retorna uma lista nova, nós podemos encadear um map nisso. Já que isso aqui é um retorno de uma lista, nós podemos usar o outro método de lista nisso. Neste caso, estamos criando uma nova lista apenas com o nome que estava aqui. Então agora vai ser João e Carlos. Porém, queremos transformar isso em uma string por algum motivo. Então vamos usar o reduce neste caso.
Aqui neste exemplo, estamos usando o acumulador, o nome e agora o index. Tá? E vocês vão entender por quê. Abrimos um bloco aqui e podem reparar que o valor inicial é uma string vazia. É sempre bom pôr um valor inicial para o código ficar mais legível. É necessário pôr? Depende. Não é necessário pôr, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, mas sempre tentem pôr, tá? Então vamos lá. Tenham isso como uma regra, inicialmente, pelo menos. Então vamos lá. A gente quer transformar tudo isso aqui em uma string. Daria para fazer de uma outra maneira, com um join, mas a gente vai usar o reduce para exemplificação. Isso aqui é meio chatinho, mais uma vez. Mas o que está acontecendo aqui? O index é zero, ou seja, tá na primeira posição. No caso, na primeira posição, que é o João. Sim. Então ele vai simplesmente retornar o nome no acumulador. O acumulador agora vale João. O index é zero, ou seja, tá na segunda iteração? Não. O index aqui vale 1. Então ele vai retornar o acumulador, que é João, vai concatenar com vírgula espaço e vai adicionar o nome atual, que é Carlos. Vamos ter isso aqui de resultado. Para ver, João e Carlos. Porque a gente colocou um index, fizemos uma verificação se o index é igual a zero. Porque se não tiver isso aqui, o acumulador ele vai começar como vazio, vai aplicar o vírgula espaço e vai aplicar o nome. Olha como fica. Vírgula espaço, João, vírgula espaço, Carlos. E não é isso que a gente quer. Então, para evitar isso, da primeira vez a gente simplesmente retorna o nome. A gente não vai concatenar nada. Aí sim fica João e Carlos. Este foi o último exemplo que eu separei, que eu pensei aqui para passar para vocês. Acredito eu que o vídeo está grande, 27 minutos. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode escrever aí nos comentários, tá vendo? Ou pode estar entrando em contato comigo aí também diretamente, no privado. E é isso, beleza? No mais, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.